vamos falar sobre a dilatação anômala da água, tá? Então, diferente dos outros materiais, então a água ela tem um comportamento um pouco diferenciado. Então, quando você aquece um material, o que acontece? Esse material ele se dilata. No entanto, isso com a água só acontece dos 4 aos 100 graus Celsius, tá? Entre 0 e 4 graus não acontece isso, acontece o contrário, tá? No caso, ela vai se contrair. E esse é o que nós chamamos de um fenômeno anômalo da água. E isso causa algumas coisas interessantes na natureza. Então, por exemplo, se você pega, por exemplo, a água de um lago, né, como exemplo, essa água ela começa a esfriar, tá? E aí quando ela vai, no caso aqui, seguindo aqui o nosso gráfico, tá? À medida que eu vou diminuindo aqui a temperatura, tá? Até chegar nos 4 graus, o que acontece? Ela vai chegar aqui no volume mínimo, tá? Quando o volume mínimo aqui em 4 graus, se eu diminuo mais essa temperatura até chegar em 0, e 0 graus é o momento em que ela vai se converter para sólida, a água vai se transformar em gelo, você vai ter um volume maior do que o volume mínimo, do que da água no estado líquido. Então, o que acontece? Você tem a mesma quantidade de massa de água, só que em um volume no estado sólido aí um pouco maior do que no estado líquido. E aí o que acontece? Acontece que você vai ter uma densidade menor, tá? Você vai ter uma densidade a 0 grau menor, tá? E aí o que vai acontecer? O gelo vai flutuar, tá? Então o gelo ele flutua. Então essa densidade menor a 0 grau para o gelo do que a água no seu estado líquido a 4 graus, por exemplo, faz com que ela flutue. Isso faz com que, por exemplo, a superfície de um lago ela seja congelada. No entanto, a água que fica abaixo, ela acaba permanecendo líquida. Isso possibilita a vida aquática, a preservação, porque esse processo, o gelo e a água, né, no estado líquido, eles acabam funcionando, eles são mal condutores térmicos, eles precisam de muita energia térmica para poder aumentar a sua temperatura. E, consequentemente, isso, como o planeta possui uma grande área coberta por água, isso vai fazer com que ele consiga dar uma conservada nas temperaturas do planeta, certo? Então, além dessa característica anômala que é a questão da dilatação, a água ainda possui, no caso, ela possui 69 anomalias. São coisas que vocês podem pesquisar a parte aí, né? Estamos tratando aqui especificamente disso, tá? Ou seja, a água de 4 até 100 graus, ela vai dilatar, tá? Ou seja, ela vai, no caso, aumentar o seu volume. Mas de 0 a 4 graus, ela vai diminuir o volume, tá? Em termos de densidade, de 0 a 4, ela vai aumentar a sua densidade. E de 4 em diante, até 100, ela vai diminuir a sua densidade, tá? Diferente dos outros materiais, onde isso aqui é uma reta, né? É uma situação linear. No caso da água, nós temos essa característica, tá? Então, é algo comum? Na verdade, não, tá? A água tem esse comportamento, os materiais não. A tendência de um corpo sólido, ele afundar no líquido. Se você tem um ferro sólido, ferro líquido, o sólido vai afundar no líquido. No caso da água, eu tenho gelo, que é a água sólida, coloco na água líquida, o que acontece? Flutua, tá? Então, isso não é algo normal, acontece apenas com a água, tá?